Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de junho do ano 2021 e pelo calendário judaico hoje nós estamos no dia 1º do mês de Tammuz, iniciando um novo mês no ano 5781. Estamos a 266 dias do nosso ano 5781, bem como temos aí as nossas gotas de sabedoria que o nosso Rebbe tem nos dado, tem abrilhantado as nossas vidas no nosso dia a dia e onde nós, sem sombra de dúvidas, temos muito o que ouvir e o que aprender dentro desse aspecto dos ensinamentos do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik e o líder da nossa geração. Dentro desse sentido, temos um novo mês pela frente e com esse novo mês de Tammuz temos aí os nossos desafios para que nós possamos aí realmente encarar frente a frente com os nossos desafios, os nossos obstáculos, encararmos realmente as dificuldades e sabendo que realmente a nossa jornada monoteísta, ela não é uma coisa fácil, né? Que a nossa jornada monoteísta, esse caminho, essa jornada, como nós estamos vendo aqui em Bamidbar, números, né? Mas a tradução correta é no deserto. E uma das mensagens que nós encontramos aqui no deserto é que há momentos em nossas vidas que nós precisamos realmente termos a nosso embate, a nossa luta pessoal, sozinhos, e nesse sentido, de fato, nós podemos encarar de frente os nossos desafios. Temos visto aí com Moshe, Arão, temos visto aí os desafios especificamente da Parashá dessa semana, a questão de Korach, Datan, Aviram e de On, e aquilo que está ligado à família, à fé, aquilo que está ligado à esposa e o marido e a esposa, e os ensinamentos, onde nós podemos ver as atitudes de uma mulher sábia e as loucuras de uma mulher tola. E então nós temos de fato aí os nossos aprendizados. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, que nós estamos dentro dessa Parashá e dentro de 18 ensinamentos que o Rebbe tem nos dado, e nesses 18 ensinamentos aqui, esse grupo tem o título de Entre a Mulher e o Homem, que representa a esposa e o marido. E nós temos visto aí realmente a realidade de uma mulher sábia. E não resta dúvidas que a mulher sábia, ela é a luz do lar, da família. Ela é, de fato, esta luz. Então, se a mulher sábia é a luz da família, do lar, então significa que a mulher tola, ela acaba sendo, então, a escuridão, as trevas de uma família, de um lar. Então, portanto, nós podemos contemplar, de fato, a diferença da mulher sábia e da mulher tola. E nesse sentido está aquela que é inteligente e aquela que não tem inteligência. Tem cérebro, mas não tem a sabedoria devida para conduzir a sua própria vida, bem como a da família. E por isso não resta dúvidas que a mulher luz, a mulher sábia, a mulher que faz toda a diferença na família, automaticamente ela vai fazer tudo para que o marido, os filhos, a família estejam cada vez mais sendo bênçãos para a comunidade em que eles fazem parte. Então, por isso, nesses dias que nós estamos aí fazendo os nossos estudos, as nossas reflexões,
com referência a Korah, especificamente nesta semana, que nós possamos aí completarmos no dia de amanhã, o 7º dia, nós possamos contemplar esses ensinamentos, continuando com as gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel e fazendo uma soma, uma multiplicação, jamais uma divisão e nem a conta de menos, sempre mais, sempre multiplicando. E é nesse sentido que nós precisamos ser luz entre as nações, que nós precisamos realmente trazer cada vez mais a luz da presença divina, a Shekhinah, a presença de Deus, bem como também trazendo a luz da Torá e as 7 leis universais. Então temos realmente, pela graça bendita de Hashem, ele tem nos confiado missões, a missão suprema, que é, de fato, transformar este mundo para ser o lar de Deus, ombro a ombro com os judeus, nessa missão suprema. E para nós não judeus, temos as nossas ramificações dessa missão suprema, são as demais tarefas, missões que nós temos aí no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, entre as nações, trazendo aí a presença divina, a luz da Shekhinah, a presença divina, bem como trazendo a luz da Torá e das 7 leis universais, para que a unidade e a unicidade de Hashem seja cada vez mais conhecida e possamos aí fazer progredir, esta obra maravilhosa que Hashem tem confiado em nossas vidas, ok? Então vamos à nossa gota de sabedoria de hoje, aquilo que o nosso Menachem Mendel, o nosso Tzadik, tem para o dia de hoje, ok? Então está escrito assim, palavras do nosso Rebbe: as mulheres têm uma sensibilidade maior para as questões emocionais do que os homens. Portanto, quando há uma briga, geralmente é a tarefa do homem fazer concessões à sua esposa. Ok? Ou seja, justamente porque Deus deu este dom à mulher para ter mais sensibilidade nas questões emocionais e espirituais, a mulher, nesse sentido, então, numa discussão, numa briga aí do casal, então diz o Rebbe, então é tarefa do homem fazer concessões à sua esposa. O negócio é baixar o tupete. E aí, realmente fazer concessões à esposa. Por quê? Porque está escrito, a esposa sábia, ela edifica o lar. Não está escrito que o homem sábio edifica o lar. Está escrito que a mulher sábia edifica o lar. Então, quando a mulher está na sabedoria da Torá e das 7 leis universais, está de fato dentro dessa sensibilidade emocional e espiritual, então não resta dúvidas de que, ok? É ponto positivo fazer concessões à esposa, à mulher, ok? Então por isso, homens, não esqueça desse detalhe. Escrito está, a mulher sábia edifica o lar. Então, concessões, isso traz harmonia, amor, estabilidade, equilíbrio em todos os sentidos, ok? Então, Baruch Hashem. Hoje nós estamos no 6º dia da semana e, portanto, nós estamos na nossa 6ª Aliá, a 6ª leitura da nossa Parashá, ok? Vamos aqui falar alguma coisa mais no sentido... Deixa eu pegar aqui. No sentido do nosso mês de Tammuz, que é o mês que nós estamos entrando, e que nós já estamos no 1º dia, melhor dizendo, E nós falamos ontem, sobre comentarmos alguma coisa sobre as 3 semanas que teremos pela frente, a partir do dia 17 de Tammuz, Então, o dia 17 de Tammuz, ele vai cair exatamente no entardecer do sábado, dia 26 de junho,
Então nós vamos entrar no dia 17 de Tamuz. E nesse dia 17 de Tamuz, de sábado para domingo, portanto, do dia 26 para o dia 27 de junho, é o dia 17 de Tamuz. Só recordando, né? O dia judaico é no pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia, ok? Alguém diz assim, então o dia judaico começa às 18 horas de um dia e vai até às 18 horas do outro dia? Não. O dia judaico, ele começa ao pôr do sol. O sol não se põe todos os dias às 18 horas. Entendeu? E principalmente agora que nós estamos aí no solstício de inverno, né? O equinócio do inverno, o pôr do sol ele cai mais cedo ainda, né? Então pode observar aí que os dias são mais curtos e as noites são mais longas, né? Então, 6 horas da manhã, por exemplo, ainda está escuro, ainda não começou a brilhar os primeiros raios solares. Então, o dia judaico é de pôr do sol ao outro pôr do sol, ok? Então, é nesse sentido aí que nós não podemos esquecer, tá bom? Então, sobre essa questão das 3 semanas aí, a partir do dia 17 de Tamuz, que são 21 dias, então os nossos sábios dizem assim, o período de 21 dias, entre 17 de Tamuz e até o dia 9 do mês Av, é chamado de Ben Hametzarim, Ben Hametzarim, que significa literalmente em meio às aflições. Do dia 17 de Tamuz até o dia 9 do mês Av, há de fato grandes tragédias, né, que aconteceram na vida do povo judaico. O povo judeu sofreu muitas tragédias, terríveis tragédias, nesse período do dia 17 de Tamuz e o dia 9 de Av, né? São períodos que foram de muita, intensa e graves tragédias que aconteceram na história do nosso povo judeu através da história aí, ok? Então o dia 17 de Tamuz, ele vai começar no pôr do sol do dia 26 de junho, sábado, no entardecer, e vai até o dia 9 de Av, que é exatamente no entardecer do dia 17 de julho, que é um domingo, e vai até o pôr do sol do dia 18 de julho, sábado, né? Dia 17 de julho, que é um sábado, ao pôr do sol do sábado até o pôr do sol do domingo, dia 18. Então aí nós estaremos no dia 9 de Av. Então esse período, né, é um período realmente de intensas e trágicas acontecimentos que envolveu o povo judeu. Então, por isso que é Ben Hametzarim, que significa em meio às aflições. Com base no versículo de Lamentações de Jeremias, né, capítulo 1, verso 3, diz: todos os seus perseguidores a sobrepujaram em meio às aflições. Os sábios, né, eles nos falam que em meio às aflições se refere aos dias de angústia que ocorreram no período compreendido entre 17 de Tamuz até o dia 9 de Av. As diversas calamidades que se abateram sobre o povo judeu ao longo das suas gerações. Foi no período em meio às aflições, Ben Hametzarim, que os 2 templos foram destruídos. Portanto, esse período foi estabelecido como uma época de luto pela destruição dos santuários, né? As pessoas costumam perguntar, né? Por que os judeus ortodoxos, os rabinos ortodoxos, né? Eles se vestem de preto, o chapéu preto, etc e tal, né? A roupa preta, por que se vestem assim?
Então é exatamente por causa disso daqui. Essas terríveis tragédias que se abateu sobre o povo judeu, principalmente as destruições dos 2 templos. Então, na nossa era comum, no ano 69, o general Tito, comandando legiões romanas, né, marcharam em direção a Jerusalém e, depois de um cerco terrível, né, eles fizeram uma verdadeira carnificina, um verdadeiro genocídio. Essas pessoas que ficam falando aí qualquer coisa, né? Fulano é um genocida, Beltrano é um genocida. Vocês não sabem o que é genocídio. Vocês não sabem o que é um genocídio. Vocês estão falando aí de, gogó, por causa de militância política. Vocês não sabem o que é genocídio. Vai estudar, vai conhecer a história. E veja aí entre as nações os verdadeiros e grandes genocídios que aconteceram, verdadeiras carnificinas. E principalmente, né, um ódio gratuito contra o povo judeu e os genocídios que aconteceram na destruição do primeiro templo e o segundo templo. O primeiro templo patrocinado, entre aspas, né, pelo rei Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, que hoje nós conhecemos como Iraque, né, e depois o general Tito, né, o imperador romano, aliás, o comandante romano que veio com as suas legiões romanas e dizimaram realmente Jerusalém, fizeram uma verdadeira carnificina, as legiões romanas. O próprio nome já diz, né, enviado pelo imperador romano, enviado por Roma. Então, né, depois temos aí o Holocausto, né, 6 milhões de judeus, e entre eles tiveram outros povos também que foram dizimados, né? Então tem aí histórias que realmente mostram o que é uma carnificina, o que é um genocídio, né? E não uma militância podre e pobre política que tem por aí, que qualquer coisa é genocida, carnificina, né? Vai aprender, vai estudar que você ganha mais. Então, né, dentro desse escopo aí, os 2 templos foram destruídos e esse período foi estabelecido como uma época de luto pela destruição dos santuários. Por isso que os judeus ortodoxos, os rabinos ortodoxos, eles se vestem de preto, justamente para não esquecer que o segundo templo foi destruído de forma bárbara e até que se revele o justo e o verdadeiro Mashiach e venha a construção do terceiro e definitivo templo. Então, esse é uma das formas de se lembrar da destruição do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. E é também por isso, né, que o salmista ele fala, né, lá no Salmo 137, que se eu me esquecer de ti, Yerushalayim, no momento da minha maior alegria, que a minha língua se colhe ao palato, né, e se fica com a língua presa, né? Então, aqui a língua colada ao palato, né? Então significa que realmente eu me esqueci de ti, Yerushalayim. Por isso que toda festividade de casamento, então o noivo sempre, depois que ele bebe aquela porção de vinho na taça junto com a sua noiva, que a partir daquele momento tornou-se sua esposa, então normalmente no casamento, depois desse brinde, ele faz o que? Ele quebra a taça, ele pisa sobre a taça e quebra a taça. Esse quebrar a taça é a forma de recordar a destruição de Jerusalém, do Beit HaMikdash. Então, por isso o salmista diz que no momento da minha maior alegria, ou seja, nesse momento dessa grande festividade, o casamento, o matrimônio, então, mesmo assim, nesse momento de maior alegria, eu não me esqueço de ti, Jerusalém. Eu não esqueço que o Beit HaMikdash foi destruído. E nesse sentido se renova a esperança,
para a revelação do verdadeiro e justo Mashiach, né? Para que venha realmente trazer a redenção final, e dentre as coisas, as tarefas que o justo e verdadeiro Mashiach irá realizar, será também a construção do terceiro e definitivo templo, ok? Baruch Hashem por isso daí, tá? Então, durante essas 3 semanas, né, principalmente dentro do meio judaico, vivido realmente o quê? Evitamos alegrias, não realizamos casamentos e nos abstemos de ouvir músicas, de dançar, de fazer viagens de recreio e de cortar o cabelo e a barba, de acordo com o costume sefaradita, que se baseia na opinião do Beit Yosef. Pode-se cortar o cabelo até a semana de Tisha B'Av. Nesses dias, então, costuma-se não recitar, né, a bênção que fala sobre Shehechianu, que nos deu a vida. Assim, não se deve vestir roupas novas, nem comer frutas que ainda não tenham sido ingeridas na presente estação, para não se sujeitar à obrigação de recitar a bênção que nos deu a vida. No entanto, caso surja a oportunidade de cumprir uma mitzvah passageira, por exemplo, Brit Milá, uma circuncisão, né? Então, essa bênção poderá ser recitada. Da mesma forma, também deve-se recitar esta bênção que nos deu a vida, caso uma fruta nova esteja disponível nesse período de 3 semanas, e talvez não esteja disponível depois desta época. Então, frutas que dão só nesta época, nestas 3 semanas, e posterior a essas 3 semanas, essa fruta não vai dar mais, só no próximo ano, no mesmo período. Então, é permitido saborear estas frutas. E também, como se costuma permitir, né, uma mulher grávida, se tiver desejo de uma fruta nova, ou uma pessoa doente, precisar de uma fruta nova por motivo de saúde, então fornece-se a fruta e também a bênção Shehechianu, que nos deu a vida durante esse período aí. Então, durante esse período de 3 semanas, costuma-se evitar o máximo o envolvimento em situações perigosas, porque esse é um período sujeito a realmente a grandes perigos, catástrofes, né? Acontecimentos ruins. Então, por isso é um período em que é para evitar ao máximo o envolvimento em situações perigosas, né? Então, durante essas 3 semanas, as recomendações é que você evite, né, riscos desnecessários. Os professores não devem bater nos alunos para educá-los, nem os pais devem bater nos filhos, nem mesmo de maneira suave. As pessoas piedosas dedicam tempo diário para refletir e se enlutar pela destruição dos 2 templos. Há algumas comunidades que costumam recitar, né, lamento da meia-noite ao meio-dia, no meio do dia, né? Aliás, não é ao meio-dia, é no meio do dia, né? Essa meia-noite aqui, ela corresponde a no meio do dia, né? Então, por isso que é chamado de meia-noite, ok? Então são algumas curiosidades, alguns conhecimentos, para nós estarmos aí sabendo o porquê das 3 semanas referente a 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, um período de grandes tragédias na história do povo do nosso irmão mais velho, o povo judeu, ok? Hoje é dia 11, né? E, portanto, nós estamos na antevéspera da nossa reunião lá em Bauru, na rua 1º de agosto, quadra 14, número 55. A partir das 10 horas da manhã até as 17 horas, nós temos aí as nossas programações, das 10 ao meio-dia,
sobre os Benei Noach, a Torá, as 7 leis universais e as suas ramificações, né? A partir das 13h30, nós temos a preparação para a nossa live no domingo, à tarde com a Torá, e a previsão a partir das 15 horas, a nossa palestra sobre depressão mata, como vencer? Então, vamos aí estarmos estudando todas estas coisas no domingo, ali em Bauru. Por isso, né, o pessoal de Bauru e região tem aí o nosso convite e venha aproveitar essa oportunidade, ok? Estamos aí, né, vendo a possibilidade de nós trazermos aí um vídeo ou um áudio com a saudação do nosso Rav Yaakov Gerenstad para o povo aí de Bauru e região nesta reunião aí, ok? Então, vamos à nossa sexta leitura de hoje. A nossa sexta leitura de hoje está no capítulo 17 de Números, a partir do versículo 25, e vamos até o capítulo 18 e o verso 20. Então, a nossa sexta leitura, ela vai dar continuidade sobre aquela questão do cajado de Arão, que veio florescer e veio trazer as amêndoas maduras prontas para o consumo. Então, na continuidade, Deus disse a Moshe: coloque o cajado de Arão de volta em frente à arca do testemunho, guardando-o como um sinal para as pessoas rebeldes. Então suas queixas contra mim terminarão e elas não morrerão. Moshe fez o que Deus ordenou a ele. Ele fez tudo precisamente. Os filhos de Israel falaram a Moshe dizendo: nós não podemos ser tão cuidadosos de não entrar na tenda da reunião. Nós vamos morrer. Nós seremos destruídos. Nós estamos perdidos. Quem se aproximar do santuário de Deus morrerá. Estamos condenados à morte? Deus disse, aqui a capítulo 18, agora vamos entrar, né, para responder esse questionamento aqui do povo, né? Então, era proibido do povo comum, com exceção da tribo de Levi, de se aproximar do tabernáculo no sentido de tocar as coisas sagradas. E se tocasse as coisas sagradas, aquele que tocasse morreria. Então, dessa forma aí, então o povo, né, viu que realmente Deus, ele escolheu Arão, os seus filhos e a tribo de Levi para fazerem os trabalhos do tabernáculo e o sacerdócio. Então a tribo de Levi, ela estava dividida em 2 grupos. O grupo que era responsável para o transporte de todo o tabernáculo e seus objetos, que aí estão os descendentes de Kehat, os descendentes de Merari e os descendentes de Gershon. Então a tribo de Levi. Então essa turma aqui estava responsável por isso. A segunda turma era exatamente quem? Era exatamente Arão e os seus filhos. Arão, o Kohen Gadol, sumo sacerdote, e os seus filhos eram então os Kohanim, os sacerdotes comuns. Então, dessa forma, Deus dividiu a tribo de Levi em 2 grupos nesse sentido. Fora a tribo de Levi, lembrando que a tribo de Iosef, de José, ela foi dado a José, né, 2 tribos, a de Menahem e Efraim, certo? Então, há as 12 tribos de Israel, mais a tribo de Levi. Por isso, eram 13 cajados que foram colocados diante do tabernáculo ali, diante de Hashem, para que ficasse uma prova cabal a todo o povo, quem é que de fato Deus escolheu para ser separado para ele. Por isso que o cajado de Arão foi aquele que floresceu e também imediatamente deu as famosas tâmaras, né?
amêndoas, melhor dizendo, amêndoas maduras, né? Mostrando claramente que Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote e os seus filhos, os Kohanim, os sacerdotes. Então, aí o povo arruma uma outra desculpa. Então nós estamos perdidos, nós estamos condenados à morte. Por quê? Porque qualquer um que se aproximar do tabernáculo vai morrer. Então como que fica agora essa questão? Agora nós entramos no capítulo 18, e aí vem então as instruções do Eterno para Moshe. Então a resposta de Deus é, a partir do capítulo 18. Deus disse a Moshe, diga a Arão, você, seus filhos e o restante da sua casa paterna, de Kehat, protegerão o povo judeu assumindo a responsabilidade por seus pecados no que diz respeito a tocar partes não autorizadas do santuário, alertando-os sempre. Você, juntamente com seus filhos, os sacerdotes, assumirão a responsabilidade pelos pecados dos levitas, no que diz respeito à participação não autorizada nas tarefas de seu sacerdócio. Você também deve aproximar seus irmãos, descendentes de Gershon e Merari, da tribo de Levi, a tribo de seu pai. Eles se juntarão a você na tarefa. Eles servirão como ministros para você, ajudando em suas tarefas de guarda e administração, de modo que você, juntamente com seus filhos, estarão diante da tenda do testemunho. Eles deverão guardar suas tarefas e as tarefas da tenda, mas eles não se aproximarão dos utensílios sagrados e nem do altar, de modo que nem eles e vocês morram. Eles se juntarão a vocês e deverão guardar as tarefas da tenda da reunião, para todos os serviços da tenda. E você se certificará de que nenhum estranho se aproxime de vocês. Vocês deverão guardar as tarefas do santuário e as tarefas do altar, de forma que não haja mais ira divina contra os filhos de Israel, como ocorreu no passado. Veja, eu tomei seus irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, e dei-os a vocês como um presente para auxiliar seu trabalho no serviço a Deus, para realizar o serviço na tenda da reunião. Você, juntamente com seus filhos, guardarão seu sacerdócio em todos os assuntos que dizem respeito ao altar. E ao se encontrar atrás da partição, e vocês servirão. Eu dei a você o serviço do seu sacerdócio como um presente. Qualquer um que não seja sacerdote e que se aproxime para participar, morrerá. Deus disse a Arão, veja, eu dei a vocês minha oferenda de presentes, as quais você deverá proteger da impureza ritual. Eu sei que, e eis que eu dei a você todas as coisas sagradas dos filhos de Israel, como um sinal de grandeza, e aos seus filhos como uma porção eterna. O seguinte será de vocês, do sagrado dos sagrados, depois que as oferendas de fogo forem colocadas no altar. Uma porção de todas as oferendas da comunidade, suas oferendas de farinha, suas oferendas de pecado, suas ofertas de culpa, o que eles retornarem a mim das posses de um convertido falecido. Esses presentes serão sagrado dos sagrados, para você e para os seus filhos. Você comerá esses presentes no mais sagrado dos lugares, no pátio do tabernáculo. Todos os sacerdotes, homens, comerão destas oferendas, que serão sagradas para você. O seguinte será seu: as partes separadas como presentes de todas as oferendas agitadas dos filhos de Israel. Eu as dei a você e aos seus filhos e suas filhas como uma porção eterna.
qualquer membro ritualmente puro de sua família poderá comê-los. Eu dei a terumá a você, que é a primeira porção do melhor azeite e do melhor vinho que o povo judeu dá a Deus. Os primeiros frutos de tudo que cresce em suas terras e que eles trazem a Deus será seu. Qualquer membro ritualmente puro de sua família poderá comê-los. Qualquer campo segregado em Israel será seu. Todo primogênito do útero de qualquer criatura que eles presenteiem a Deus, seja tanto homem ou animal, será seu. Mas você resgatará o primogênito de uma pessoa e a retornará ao seu pai. Da mesma forma, você resgatará o primogênito de um animal ritualmente impuro. Uma pessoa deve ser resgatada a partir da idade de 1 mês, com o valor prescrito de 5 shekels de prata, de acordo com o sistema de shekel usado para itens sagrados, que é 20 gerás por shekel. Entretanto, o primogênito de um boi, o primogênito de um carneiro e o primogênito de um bode não devem ser resgatados, pois eles são sagrados. Seu sangue será aspergido no altar, e suas gorduras serão queimadas como uma oferenda de fogo, como um aroma agradável a Deus. A carne desse será sua, ela será sua e poderá ser comida por você e por sua família, como o peito da oferenda agitada e a coxa direita. Eu dei a você e aos seus filhos e filhas, junto com você, todos os presentes das oferendas sagradas que forem separadas pelos filhos de Israel para Deus, como uma porção eterna. É um pacto eterno, como se preservado em sal diante de Deus, para você e para seus descendentes, junto com você. Deus disse mais a Arão: você não herdará a terra deles, nem terá uma porção de guerra dos espólios juntamente com eles. Eu sou sua herança e a porção entre os filhos de Israel. E aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, ok? Então nós temos aí a confirmação de Arão e os seus filhos, que são realmente separados para o serviço de Hashem. E então nós temos aí o cajado de Deus, que é o cajado de Arão, e nesse sentido estamos aí com a mensagem que nós precisamos levar cada vez mais avante a unidade e a unicidade de Hashem, confiados no Eterno, cumprindo a nossa missão, cumprindo e obedecendo aos mandamentos de Hashem. Então, realmente, o cajado vai florescer e dar frutos, que significa que todos os nossos atos que estão em harmonia com o pensamento e a fala, o pensamento e a fala simbolizam o espiritual e a ação simboliza o físico, a ação no sentido propriamente dito do andar, cumprir e seguir em frente em direção ao cumprimento da nossa missão. Havendo harmonia espírito e físico, certo? Havendo harmonia entre pensamento, fala e ação, nós então vamos cumprir realmente a vontade do nosso Deus, e então o nosso cajado, entre aspas, ou seja, as nossas ações, elas surtirão efeitos positivos, ou seja, haverá frutos do nosso trabalho. Então, pessoas serão despertadas nelas a centelha divina e elas somarão conosco na nossa jornada monoteísta, preparando o mundo para ser o lar de Deus e, primeiramente, para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, nesse sentido, fazendo de acordo com a vontade de Hashem, nós temos aí os frutos que vamos colher das nossas atividades, ok?
Também os nossos sábios nos falam que, embora guardar o santuário, né, é algo extremamente importante, era apenas uma das tarefas realizadas pelos sacerdotes e levitas. E não todos os sacerdotes tinham a obrigação de guardar o santuário, né, enquanto que os levitas guardavam o santuário. Então, disto nós podemos aprender, segundo os nossos sábios, que enquanto um judeu observante deve ser cuidadoso em se guardar das influências que são contrárias ao judaísmo, este não é o único serviço de um judeu neste mundo. A necessidade de se guardar não deve ser usada como desculpa para a pessoa se abster da importante tarefa de difundir a luz do judaísmo para os outros. Então, partindo desse prisma, né, primeiramente não podemos esquecer que a mensagem ela é primeiramente, fundamentalmente direcionada literalmente ao judeu, o nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, e através dele, né, o povo judeu vindo para as nações, trazendo então, na realidade, a luz da presença de Hashem e a luz da sua Torá e as 7 leis universais. Então, nesse sentido, assim como o judeu praticante, ele precisa se resguardar de toda e qualquer influência que não tenha o seu quião, o seu fundamento, as suas raízes no judaísmo, ele precisa se guardar justamente para não ser assimilado, né? Assim como a terra abriu a boca e engoliu Korah e os seus rebeldes, certo? Então a assimilação entre as nações, sem o fundamento judaico, ela tem esse poder de engolir o judeu, tirando-o realmente da sua vida judaica e trazendo para o abismo das nações de um estilo de vida sem o padrão da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, sem o padrão dos mandamentos do Eterno, e então ele entra ladeira abaixo, abismo abaixo, perde a sua identidade, né, e acaba caindo aí nos abismos das nações, e é onde que nós temos visto aí, né, de uma certa forma, judeus que ocupam posições importantes na atualidade, que estão aí cada vez mais envolvidos, né, no sistema, no establishment, estão envolvidos cada vez mais no globalismo, perdendo a sua identidade judaica, terrível isso daí, certo? E o objetivo dos judeus estar entre as nações não é outro senão trazer a luz da presença de Deus, segundo a Torá. Trazer a presença realmente da Torá, da luz da Torá, entre as nações. Esse é o objetivo fundamental realmente dos judeus entre as nações. Mas infelizmente muitos judeus não religiosos estão aí envolvidos, né, com o sistema, globalismo, establishment e fazendo coisas perversas aos olhos do Eterno. É um assunto que vai ser resolvido entre ele e Deus, não resta dúvidas, ok? Deus não está cego e nem surdo. Ele é real e verdadeiro. Korah e os seus rebeldes foram engolidos pelo abismo. A terra abriu a sua boca e eles desceram vivos ao abismo. Então, para estes, né, não esqueçam o exemplo de Korah e os seus rebeldes, ok? E para nós não judeus, a lição é a mesma, certo? Ou seja, nós, se permanecermos no mundo com a assimilação do mundo, por isso nós vimos durante a semana aí, se nós esperamos só deste mundo e buscamos só neste mundo aquilo que achamos, né, que é bom para nós, que é do nosso interesse,
nós vamos perceber que nós vamos estar descendo ladeira abaixo. É como se a terra abrisse a sua boca e nós começássemos a descer ao abismo vivos. Então, por isso, mesmo nós não judeus, que estamos no monoteísmo, também nós precisamos tomar muito cuidado com toda e qualquer influência que não tenha o seu fundamento no judaísmo. Por isso que o verdadeiro monoteísmo, ele é, de fato, sem sombra de dúvidas, ele é fundamentado e está enraizado no judaísmo. Então nós também precisamos tomar esse cuidado aí. E dessa forma aí, né, nós precisamos de fato abster-nos de tudo aquilo que não tenha a luz da presença de Deus, a luz da Torá de Hashem, ok? Então fica esse grande ensinamento para nós aqui, certo? Ainda durante a nossa sexta leitura aqui, nós vemos aí sobre a questão de guardar o tabernáculo, onde uma pessoa não autorizada não poderia se aproximar do tabernáculo e tocar nas coisas sagradas. Somente os corraninhos, sacerdotes, que poderiam assim o fazer, certo? Justamente para que pessoas não autorizadas não viessem, infelizmente, aí, tocar aquilo que era sagrado e dessa forma poderem morrer, né? Então, por isso, Deus colocou ali, né, os descendentes de Querate, de Merari e de Gershon para estarem em volta do tabernáculo, para poder guardar o tabernáculo e proteger as pessoas não autorizadas de não se aproximarem do local sagrado, do local santo, e dessa forma, né, como aconteceu outrora, trazerem aí realmente uma oferenda não autorizada diante de Hashem e com isso perecer, ok? Então, a mensagem que fica para nós nesse sentido aqui, amados, é que as coisas sagradas, elas precisam ser tratadas com seu devido rigor, né? Então a mensagem para nós é esta. Hoje nós o povo judeu e nós não temos o Beit HaMikdash, que foi destruído, certo? Mas mesmo assim os sábios trazem para nós que individualmente e também os nossos lares, as nossas comunidades, aonde nós nos reunimos, né, para poder estudar Torá, aprender com a Torá, é um lugar sagrado. Então hoje, realmente, devido à destruição do segundo templo, o Eterno concedeu e permitiu a todos nós podermos realmente nos aproximarmos das coisas sagradas, mas de forma responsável, comprometidos, aproximarmos realmente das coisas sagradas com compromisso, responsabilidade, com santidade, para que nós possamos realmente tocar no sagrado e não morrermos. Então, por isso, o estudo de Torá, as nossas preces diárias, a nossa techuvá diária, a nossa tzedaká, o estudo da Torá, as 7 leis universais, nós precisamos sempre trazê-las com essa santidade, sem sombra de dúvidas. Porque o Eterno aqui, ele falando para com o povo judeu propriamente dito, com os levitas, né? Ele fala aqui no versículo 19, e leva para o versículo 20, sobre a questão de ser preservado em sal diante de Deus, né? Como uma porção eterna, né? Por que Deus aqui ele menciona no sentido de um pacto eterno com o sal, ou preservado em sal? Porque o sal, além dele não se deteriorar, ele preserva. Além dele não se deteriorar e preservar, ele também traz sabor, um bom sabor. Então, nesse sentido, o que o Eterno quer trazer para nós é que,
para nós não-judeus especificamente. A Torá, as 7 leis universais, elas são para nós a relíquia sagrada preservada em sal, que significa, para nós, a Torá, as 7 leis universais, elas também são realmente preservadas eternamente e traz para nós um bom sabor, que significa que a Torá e as 7 leis universais é algo agradável para nós, se tão somente nós nos colocarmos em estudar, conhecer e, primeiro de tudo, obedecer. Obedecer à vontade de Hashem, obedecer aos mandamentos de Hashem. Então, por isso, preserve isso na sua vida. Seja kadosh para Hashem, como preservado em sal, ou seja, num pacto eterno. Isso significa, os homens podem mudar, os homens podem dizer que Deus mudou e que a sua palavra mudou, mas o dito de Deus é eterno e não muda, preservado em sal. Ou seja, o que Deus nos prometeu está preservado em sal, é eterno para os judeus e para os não-judeus que abraçaram a fé monoteísta. Por isso, leve em frente essa mensagem. Seja você sempre essa mensagem de Hashem, preservado em sal. Uma boa preparação para o seu Shabat e que tenham você e a sua família, a sua comunidade, um maravilhoso Shabbat Shalom. E amanhã, pela graça de Hashem, estaremos aqui na nossa 7ª Aliyá, encerrando a nossa Parashá semanal. Shabbat Shalom, até amanhã.